E como nós estamos num sábado especial de carnaval, temos um importante educador, uma autoridade de educação hoje no programa. Ele que é um professor já há muito tempo, dedicou toda a sua vida de trabalho na tarefa de conduzir os alunos e que ainda tem muito a contribuir com a juventude aí, mas é um rapaz que está, vamos falar assim, 30 anos, agora à frente na parte administrativa. Nós estamos falando do professor Adão Krutz. Ele que é sócio proprietário do Colégio Águia de Pato Branco, é também diretor pedagógico e o principal coordenador de uma grande equipe de professores, tem uma missão muito importante nessa área da educação e também é professor de física. Tudo isso é esse rapaz aqui, sempre antenado, sempre com muita energia. O Rogério falou, pode ficar à vontade na entrevista. Eu falei, o professor, quando vem o professor Adão, sempre tem muito conteúdo para passar. Um bom dia, né? Seja bem-vindo nesse sábado de carnaval, que para muitos é um sábado mais lentinho. A gente percebe já a movimentação na cidade que fica diferente, né, professor Adão? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. De fato, né, é um dia um pouco atípico. O pessoal fica mais light, mais, parece, mais né? Final de semana. E falando de carnaval e professor, então digamos que eu seja Sim. um folião da educação, né? Folião da verdade. Está nesse bloco já há muito tempo. De fato, já veio trazendo alguns foliões, né? Sim. Você tem uma grande responsabilidade e a gente fala assim, você está nessa área há quanto tempo, Adão? Olha, 30 anos, 40 anos? A gente não, mas a gente brinca na sua experiência. Décadas, mais de 4 décadas já, né? Que a gente vem trabalhando nessa área. Só trabalhei na área de educação na minha vida, né? Então, dediquei praticamente toda a minha vida, iniciando como estudante, obviamente, né? E depois, então, dedicada ao magistério. E como que você percebe essa educação de 20 anos para cá, essa evolução, e você tem que ir se adaptando e se moldando? A educação, assim como todos os movimentos sociais, tudo passam por transformações ao decorrer do tempo, né? Então, obviamente que a educação também sofreu e sofrerá mudanças, vem por aí, né? A reforma do ensino médio e as adaptações, que o Colégio Águia já está se adequando a isso, né? Com turmas com um período integral, que diga-se de passagem, o terceiro ano já está em período integral, funcionando plenamente, com 40 horas aulas semanais e obrigatórias. Então, é interessante que essa carga horária, né, venha complementar aquilo que precisava ser feito em horário extra, em atividades extracurriculares, e agora, então, já faz parte do nosso currículo. Mas as mudanças percebidas, digamos que a gente percebe, elas são lentas, mas são marcantes. Então, de 20 anos, me perguntou de 20 anos atrás, mas poderíamos falar de um pouco mais, né? Sim. Então, digamos, saindo da ditadura, passando pela abertura política, né? Onde, naquele tempo, já atuava como professor também, primeiro como estudante, e aquela rebeldia para tentar vencer a opressão que a gente sofria, e depois, dentro da profissão de professor, tendo que conter aquela rebeldia natural de quem está muito restrito a regras e leis. Então, isso felizmente, né, foi transposto e a educação conseguiu deslanchar de um modo mais natural. Então, diga-se aí, final dos anos 80, meados dos anos 90, a coisa começou a ser mais democratizada e, graças a Deus, e a Deus e aos movimentos, né, para a libertação dessa opressão, fez com que a educação também deixasse de ser uma educação opressiva, aliás, e a disciplina escolar ser muito rígida, sem motivos. Haviam leis e regras que proibiam os alunos e proibiam os professores, proibiam as escolas, né? Então, tudo teve que passar por uma adaptação, usando sempre o bom senso e equilíbrio, porque senão também pode chegar a um extremo oposto, que também não é salutar. Então, essas mudanças, hoje, é muito bom, porque a gente tem uma escola dinâmica, democrática, onde o aluno tem a sua participação nas suas opiniões, ele pode manifestar as suas ideias. Não significa que ele possa impor as suas ideias, mas significa que ele possa expor as suas ideias, essas ideias podem ser debatidas. E o modo de ensinar. Métodos e técnicas de educação e de ensino estão sendo desenvolvidas para se tornar mais eficiente, menos penoso para o aluno. E nós, principalmente como professor e diretor pedagógico responsável por uma equipe de professores e demais coordenadores da escola, um número grande, né, de pessoas que estão à frente disso, nós temos que estar
constantemente antenados, ligados, para que a gente possa fazer com que esses professores passem por inovações. Eles são muito estudiosos, vão atrás, a gente debate em reuniões, em processos de atualização e tal, para que a gente trate isso com muita naturalidade. Então, o que acontece? Quando, vamos falar do Águia especificamente, quando aqui em Pato Branco, eu já havia sido professor em outra instituição, né, preparatório para o vestibular, mas quando chegamos aqui em Pato Branco, fui convidado a trabalhar no cursinho Águia, porque o colégio Águia, todo o sistema Águia, ele nasceu de cima para baixo. Começou com um cursinho, ainda está implantando novas unidades, como é o caso do Cascavel. Não, daqui a pouco vai fazer 25 anos, agora em agosto, né? Da implantação. Todo o sistema, porque o cursinho já completou os 25 anos no ano passado. Né? Sim. Então, eu lembro que era uma grande preocupação de todos os professores arrumar os tais macetes. Macetes para você lembrar uma forma, lembrar uma definição, porque não é conceito, o conceito está na cabeça, né? O conceito é uma ideia. Né? Mas tinha que ter os macetes. E eu me dava muito mal, porque eu não tenho memória para a decoreba, assim, eu preciso deduzir as formas, ou pelo uso, claro, que você pelo uso já se torna automático, né, alguma coisa. Mas então eu tinha uma dificuldade em lembrar macetes. Lembrar macetes, às vezes era um poema, um versinho, alguma coisa assim, e eu passava por uma dificuldade. Então, um macete que eu sei que eu usei muito, de vez em quando, por brincadeira, a gente usa o que-macete para calcular a quantidade de calor. Né, na sua disciplina. Então, que-macete era fácil de lembrar, porque era o próprio macete, era um macete. Né? Mas, nas aulas de física, isso? Mas a que levava isso? Hoje não. Hoje é mais pensado. É mais pensado, refletido, discutido. Então, o aluno participa. Tem que absorver uma ideia, um conceito. Então, essas mudanças são muito salutares e aconteceram num processo com a participação dos profissionais de educação. Como dentro de outras áreas, diga-se de passagem, a medicina, por exemplo, aprendem novas técnicas, novos métodos, técnicas de cirurgia, ou tratamento de determinada doença específica, ou então identificação de alguma patologia, né? Isso está evoluindo constantemente. A educação é uma ciência também. Então a gente aprende e tem que estar constantemente se atualizando. E a responsabilidade do professor, por exemplo, que não basta somente a licenciatura, mas ele tem que ter a missão. Essa é a missão do professor. A licenciatura seria aquilo que vai te ensinar aquela técnica, mas e aplicar aquela técnica cirúrgica. Não posso, digamos, exigir de uma pessoa que tenha extrema deficiência de coordenação motora que se torne um excelente cirurgião. Talvez existem métodos informatizados, não sei, eletrônicos, que a gente sabe que existem robôs, de repente possa comandar esse robô. Mas ele, com a mão, digamos que tem uma deficiência motora, vai ser um excelente cirurgião? Não sei. Quem pode responder são profissionais dessa área, mas eu acredito que não. Agora, um professor que passou pelo curso de licenciatura, ele aprendeu, é obrigado a ter aprendido, porque senão o curso não é um curso eficiente. Mas aplicar aquela ciência é diferente, tem que ter algo a mais, tem que ter, como a gente brinca, aquele sucrinha, né? Tem que ter aquele docinho, aquele feeling, aquela coisa, aquela sensibilidade. Você está lidando com adolescentes, com jovens, com crianças, com criancinhas lá na educação infantil. Que é o caso do Fundamental 2. Dessa educação infantil, do Fundamental 1. Agora o bilíngue, que é precursor. Tem que ter algo a mais. Fala-se hoje na reforma do ensino médio que você tem que ser um profissional formado ou ter notório saber. Aí eu coloco um pouco esse questionamento. Notório saber não quer dizer que esse profissional tenha que ter licenciatura na área. Mas ele tem que ter o conhecimento. Mas será que não falta algo a mais que o conhecimento para exercer a profissão de professor? Porque ser professor não é só ensinar. Ser professor, acima de tudo, tem que ser educador. Perfeito. Então, é diferente. Você tem que ter alguma coisa que complementa quantas crianças, e nós que lidamos justamente nessa faixa, né, de criança e adolescência, né? Eles têm alguma coisa que eles nem sequer sabem dizer para a gente. Eles não estão legais, estão com vontade de chorar, eles estão ansiosos, estão angustiados. E aquilo não basta eu ter uma extrema habilidade em eletrônica.
Então precisa algo mais. Então não basta ter só a formação ou ter só o conhecimento. Tem que ter as duas e mais alguma coisa. Esse fenômeno de crescimento do Águia nesses 25 anos de trajetória, de repente essa seria uma das explicações. É o conjunto de professores que foram os escolhidos, que eu digo que é uma missão também ser professor. Esse lance do crescimento, por exemplo, para Cascavel, agora que está sendo o maior sucesso, né? Sábado passado nós falávamos com o professor Alexandre da concorrida bolsa, né? Os alunos que queriam conseguir uma bolsa, o número de inscritos, todo o sistema muito promove um concurso de bolsas para o ensino médio, ensino fundamental 2, no colégio, né? Ensino médio, e concurso de bolsas para fazer também cumprir a sua função social. Porque a gente recebe muitos pais, ou às vezes o próprio aluno, dizer, eu gostaria de estudar. Quanto custa estudar aqui? É óbvio que tem um custo. Né? Claro, tem um valor. Mas, se ele tem extrema vontade, se ele tem um potencial enorme para ser desenvolvido, por que não acolher esse aluno? Sim. Então, existe esse concurso de bolsa, existem outros métodos que é interessante, a conversa com a família, com os pais. Por que este aluno ou esta aluna tem tanta vontade de estudar no Colégio Águia? Quer dizer, a resposta é evidente, né? A resposta já está clara, já está dada. Agora, como fazer então para que este aluno ou aluna consiga ingressar em qualquer um desses níveis que eu citei? Seja o ensino fundamental 2, seja o ensino médio, primeiro ano, ou seja o terceirão, também tem concurso de bolsa específico para o terceiro ano, que agora, obviamente, já passamos por todos esses processos. E sábado passado, então, um concurso lá em Cascavel, com a implantação lá de uma unidade fantástica, moderna, bonita, com professores renomados de diferentes lugares, cidades, nossos daqui, outros que vêm aqui, vão para lá também, outros de lá mesmo, da região. Então, assim, a nata, digamos, selecionada. Tá, hoje são mais de 1.200 alunos, né? Olha, a soma total, só se eu começar a somar. Você que está à frente mas esse é o reflexo do sucesso, né? A gente faz de tudo para que nós possamos deixar, dentro da nossa história, nossa caminhada de educação, deixar a nossa contribuição para a sociedade atual e para o futuro, porque este pessoal que está se formando, passando pelas nossas escolas, elas vão reger, né, a nossa sociedade no futuro. A gente sempre diz assim, vão reger o Brasil. Não só o Brasil, composto de pequenos grupos sociais, né, que vão se unindo e vão formar finalmente a nossa nação. E o professor Adão é um dos responsáveis por essa renovação, sempre aprimorando com este conceito de modernidade do Águia. Prova disso é o sucesso que está fazendo em Cascavel, que teve uma super aceitação, né? E como que se renova? Isso tem também todo um respaldo, um apoio da própria família. É extensivo à família, né? Esse método Águia. A gente, obviamente, né, quem não aparece não é lembrado, né, não é notado. Mas quem são os nossos maiores divulgadores? Os parceiros, os nossos maiores parceiros, digamos. Claro que aqui é um ambiente que é uma abrangência, né, fantástica e é um veículo de abrangência em massa, né? Mas nós temos aquela formiguinha, que é o pai, a mãe lá no salão, um boca a boca, pessoal que vem lá na escola discutir pequenas diferenças de ideias, né, de opiniões, e a gente trabalha em consenso. Fui lá no colégio, fui tão bem recebido, eu fui lá colocar minha ideia, eles dizem que vão avaliar aquilo, e quando vê, de repente, essa ideia está sendo posta em prática, e isso que traz, então, o sucesso e a satisfação das famílias. Então, é importante essa união. Não podemos trabalhar de modo antagônico. Temos que trabalhar numa mesma direção. Né? Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa preocupação? Quando nós recebemos um aluno ou uma aluna na escola, em qualquer um desses níveis de ensino, e quando o pai ou a mãe vai matricular, ou a pessoa responsável vai matricular essa criança na escola, está preocupado com o quê? Com a formação daquela pessoa. E essa deve ser a nossa preocupação, a preocupação dos pais, a preocupação dos professores, a preocupação do próprio aluno ou aluna que está ali. Nós temos que ter um único objetivo,
que é a formação, e integral. Por isso eu reafirmo, nós temos que, além de ensinar, sermos educadores. Cada um na sua parcela possível. É por isso que a gente explica, né, esse crescimento, esse fenômeno que é o crescimento do Águia nestes 25 anos, professor Adão à frente, com esse comprometimento, com essa seriedade toda no educar. Olha, a gente vai voltar a conversar durante o ano, porque vocês têm bons projetos e o ano de 2017 só está começando, né? Na verdade, eu vinha pensando nisso. Tem muita coisa bacana para acontecer. O que eu vou lá fazer? Né? Há meses atrás, a gente vinha com um processo de divulgação de projetos, de ideias para 2017 e tal. Agora, eu vou lá para dizer o seguinte, a responsabilidade aumentou. Sim. Porque agora nós estamos com a escola cheia, com turmas dobradas, que nós tivemos que desdobrar turmas. Justamente. E a nossa responsabilidade agora é focada no sucesso desses alunos. Diga-se mais no sucesso dos alunos do que o nosso próprio sucesso. Sim. É o sucesso deles que é o nosso sucesso. Então, a responsabilidade aumentou, nossa preocupação, obviamente, aumenta. Claro, seria demagógico dizer assim que durante o feriado de carnaval nós vamos estar planejando aulas. Não. Claro, o Bloco Unido dos planos de ensino... O Bloco Unido está em recesso na semana. O Bloco Unido dos planos de ensino vai dar um tempo. Uma semaninha aí. Assim, que Bloco Unido dos planos de ensino. Mas tudo bem. O outro professor, em outro momento, numa brincadeira, falou. Né? Mas... É óbvio que mesmo a gente tirando o pé um pouco, agora nós vamos ter uma semana inteira de recesso no colégio, né? No colégio, uma semana inteira de recesso, para que só na outra segunda-feira a gente retorna, mas a gente pensa em ações a serem tomadas, a nossa conversa, quando a gente se encontra com um colega ou mesmo na família, a gente discute a educação. Eu tenho uma família só de educadores. A minha esposa, Neide, eu, meu filho Tiago, minha Clara, minha nora Clara, a Camila. A família toda, totalmente envolvida. Então, qual é o nosso assunto? Qual é o assunto? Então não pode ser outro. Dá um time agora. Tem que ser outro. Sim. Às vezes tem que ser outro. Mas, queira ou não, quando menos espera, você está falando de educação, está falando de escola, está falando de alunos, está falando nesse processo todo. E o professor Adão sempre contribui, passa mensagens sempre maravilhosas, totalmente envolvido, imbuído nesse tema que é a educação. A gente deseja um super final de semana e um ano de muito sucesso. Já falamos sempre para os professores quando eles passam por aqui e a gente sabe que existe uma sintonia, uma harmonia na família Águia e que vai ser um sucesso este ano também, né? Não vai ser diferente, tá bom? Com certeza, esperamos que sim, né? E a gente faz de tudo para que isso aconteça, né? E aproveitar, claro, para a galera, já os mais crescidinhos, né? Que vão curtir carnaval, cada um a seu modo, né? Uns com festas organizadas, como vi agora há pouco, né? Assistindo ali na frente, né? A festa organizada ali no Clube Pinheiros, mas cada um curte a sua maneira, a seu modo, né? Como achar mais conveniente. O que eu, como professor, tenho tenho de fato responsabilidade de alertá-los, evitar os excessos, né? Vamos esse é um bom conselho. Consumir o que você for consumir com responsabilidade, seja comer, seja beber, seja passar as noites com equilíbrio. Com equilíbrio, porque o pecado, já dizia um filósofo, está nos excessos, está nos extremos, né? E o equilíbrio, com certeza, o bom senso. Isso em todas as áreas. Então, muito obrigada, tá? Muito obrigado a vocês, um bom feriado a todos. Bom feriado, descanse aí nessa semana de recesso, você e toda a tua equipe, tá bom? Vamos aproveitar isso. Muito obrigada, professor Adão.